A natureza das percepções na alma velha é ver o todo maior. A maioria das mônadas das almas antigas, que são as unidades experienciais, tem a ver com o ser. Lembramos que, em termos de evolução da essência, o ciclo da alma velha é o mais exigente de todos, pois a memória de todas as vidas passadas, suas dívidas e pagamentos, bem como a experiência das vidas passadas, está ao alcance consciente de todos os que estão nesse ciclo. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a missão das almas antigas, das almas velhas no planeta Terra e qual a conexão dessa missão com a quinta dimensão. Então, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Tem uma playlist do Despertar Espiritual, você pode assistir os outros vídeos. Eu tenho certeza que vão te ajudar no teu processo de evolução, de despertar e de ascensão à quinta dimensão. Também te peço que possa compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, porque é a sua forma de gratidão a esse trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube, que é a minha missão, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Eu sou muito grata a você. Então, nós vamos falar sobre essa missão tão bonita das almas antigas, que são almas diferenciadas. A alma velha representa a etapa final da jornada reencarnatória, que consiste em 5 idades da alma no total: a infantil, bebê, jovem, madura e velha. A alma velha muitas vezes transmite um sentimento de olhar para trás e abraçar toda a vida. A velha alma expandiu a sua autoconsciência a um nível em que o drama e as buscas materialistas no mundo podem não mais interessá-las. As almas velhas não possuem um desejo ardente de causar um grande impacto no mundo e estão cansadas de jogar o jogo material. Só por isso são muitas vezes consideradas excêntricas pelo resto da sociedade. Inatamente filosófica e propensa a ensinar pelo exemplo, a velha alma fornece sábia tutela às almas mais jovens que precisam de sabedoria e orientação. Geralmente relaxadas e desembaraçadas pelo drama da vida, as almas velhas demonstram como se libertar da programação da sociedade e como viver mais intensamente no momento presente. Uma contradição, às vezes, é que a alma velha abraça e rejeita a vida. À medida que se afastam das armadilhas do mundo, podem levar uma vida de abandono, que pode deixar essas almas totalmente sozinhas. Tais escolhas nem sempre são intencionais, mas seu forte desejo de autorreflexão e solidão pode afastar essas almas do mundo, da sociedade, porque a velha alma está mais interessada em ser do que fazer. A alma velha pode ser desapegada nos relacionamentos e não tão propensa às convulsões emocionais que podem ocorrer com almas mais jovens. A aparência física é menos importante e o foco é mais sobre o que está dentro de uma pessoa, com um respeito saudável por qualquer diferença e indiciocrasias pessoais. Os relacionamentos costumam ser duradouros e amorosos, e pode haver um desejo de mais sensualidade do que de sexo. Almas velhas normalmente têm uma visão casual sobre relacionamentos que podem frustrar almas maduras que querem que a interação pareça mais séria. Na verdade, a busca para encontrar uma alma gêmea é uma convenção de uma alma madura, que estão profundamente interessadas em criar relacionamentos corretos. A velha alma normalmente prefere relacionamentos confortáveis. Dito isso, com as lições de relacionamento em seu currículo, a alma velha tem a capacidade de amar com um coração mais compassivo e amoroso do que outras idades da alma.
A alma mais velha também é uma criatura de lazer. Elas podem até parecer preguiçosas na superfície, embora possam trabalhar muito duro se esse trabalho for significativo. E ao contrário das outras idades da alma, elas podem se divertir trabalhando. Almas velhas também são propensas a se envolver em uma infinidade de hobbies, aperfeiçoando uma habilidade ou talento e depois deixando de lado para criar outra coisa. Muitas vezes não estão interessadas em terminar seus estudos. Elas só querem ressuscitar um talento latente de uma vida passada que não foi concretizada, para se sentirem muito mais completos, felizes e terminar aquilo que não foi acabado. Sendo filosoficamente inclinada, a velha alma valoriza a boa conversa e os pensamentos profundos. Seus pontos de vista podem parecer defasados da sociedade, mas elas não se importam com isso. Elas assumem a responsabilidade pessoal pelo seu lugar no mundo e promovem uma atitude de você seguir o seu caminho e ela seguir o dela mesma. A velha alma também aprendeu a não resistir à vida, aceitando as coisas que não podem ser mudadas e adaptando-se habilmente às muitas bifurcações da estrada. Embora nem sempre religiosa, a alma velha pode buscar o desenvolvimento espiritual com interesse especial em ensinar outras pessoas no caminho. Almas velhas gostam de ensinar pelo exemplo. Elas são frequentemente atraídas pela natureza, pelas artes e muitas vezes são pessoas multitalentosas. Elas não estão tão interessadas em mudar o mundo quanto a alma madura está. Almas velhas amam filosofia e elas se esforçam para ver o mundo melhor. O seu lema é viver e deixar viver. São compassivas, gentis. Elas acreditam que há muito mais na vida do que somente dinheiro e a busca incansável pelos bens materiais. Almas velhas são excêntricas quando comparadas com o resto da sociedade. Com tantas vidas no currículo, elas possuem dons e talentos excêntricos. Podem parecer mais relaxadas, despretensiosas, mesmo em momentos de crise. As almas velhas são totalmente desapegadas e preferem fazer as suas coisas sozinha. As almas antigas têm acesso, através do subconsciente, a uma grande riqueza de experiência e conhecimento. Muitas vezes elas se tornam professores para passar esse conhecimento e sabedoria, mas para um número limitado de alunos. Há pouco desejo ou esforço para liberar sua compreensão para o mundo em geral. Na verdade, nos últimos níveis, algumas almas velhas podem estar tão cansadas do mundo que estão prontas para simplesmente se deitar e morrer. Por diferentes razões, é raro que uma alma velha dê uma grande contribuição à sociedade ou à cultura. A razão para isso é que elas desistiram em grande parte do mundo. É que não parece valer muito a pena gastar energia para coisas que não vão durar. As coisas materiais simplesmente vão desaparecer. Um outro problema é que elas são avançadas nas suas percepções do mundo, a tal ponto que a genialidade de suas contribuições passaria despercebida pela grande maioria das pessoas. As almas velhas sabem disso e nem tentam fazê-las ver. As almas mais jovens, que estão no topo da sociedade, não conseguem entender as almas antigas e considerá-las como excêntricas. As almas velhas são percebidas como distantes ou malucas, entre aspas. As almas mais jovens muitas vezes estão ocupadas demais para parar e realmente ouvir a sabedoria das almas antigas. Por essas razões, as almas velhas raramente são os motores da cultura. As almas velhas são solitárias, elas seguem o seu próprio caminho, elas não se importam com as normas sociais. São almas raras,
compreendendo cerca de 10% da população. À margem da sociedade, elas obedecem às regras de sua cultura apenas quando necessário para sobreviver sem causar grandes problemas. Elas têm muito pouco apego a encontros de natureza casual, como colegas de trabalho, vizinhos e relacionamentos. Mesmo o seu senso de conexão com parentes consanguíneos não é muito forte. Geralmente evitam emaranhamentos pesados com outras pessoas. Quando as almas antigas se conectam e se envolvem, é porque há um forte vínculo espiritual entre essas pessoas. Com isso, se quer dizer que há um apego kármico, ou seja, uma relação, uma associação de vidas passadas entre almas antigas e as pessoas com quem elas se conectam. As almas antigas procuram se unir com pessoas que realmente estão na mesma frequência vibracional, em grupos de astrologia, metafísica, tarô, filosofia. Então, essas almas estão mais propensas a encontrar aqueles com quem têm conexões espirituais profundas. As almas antigas procuram os outros, que na verdade são como eles, para formarem uma rede de pessoas com interesses semelhantes. As almas velhas são individualistas. Acreditam que as pessoas devem basicamente fazer o que quiserem, desde que isso não prejudique ninguém. O lema da velha alma é: você faz o que quiser e eu farei o que eu quiser. Raramente fazem campanha por alguma coisa. Elas não querem mudar o mundo, elas apenas o deixam ser. Você pode dizer que elas têm a atitude definitiva de deixe-o em paz. Deixe a natureza seguir o seu curso e não interfira no sistema. Viva e deixe viver. É o outro lema apropriado para a alma velha. Raramente se organizam em clubes sociais que tenham estruturas hierárquicas de líderes e seguidores, ou se juntam a organizações que promovam alguma causa que a sociedade entende como relevante. Em vez disso, essas almas formam redes soltas de amigos e associados com interesses comuns. As almas velhas são mais tolerantes com as diferenças dos outros e procuram unificá-las. Como uma pessoa no modo poder, elas estão confiantes e seguras de suas habilidades. Como uma pessoa no recurso do egoísmo, elas são hedonistas em seu desejo de fazer o que querem. Como sábios, elas expressam sabedoria aos outros. Como idealistas, elas percebem a unidade e a beleza do mundo. Como pessoas do centro intelectual, elas respondem às situações, incluindo-as em seu esquema filosófico. A alma mais velha está no processo de se afastar do emaranhamento com os assuntos usuais da vida. Elas não têm um forte senso de apego ou parentesco com o mundo. Elas querem expurgar e purificar a sua alma das conexões materiais. Sua principal motivação torna-se a busca de alguma tarefa específica da vida, ou seja, o seu refinamento espiritual. Muitos dos problemas mais corriqueiros, problemas psicológicos que a maioria das pessoas enfrenta, isso realmente não afeta as almas velhas, porque entende-se que elas trabalharam isso em vidas anteriores. O seu acesso ao subconsciente, às profundezas das experiências da sua alma, significa que eles entendem tudo o que está acontecendo ao seu redor no mundo e também dentro de si mesmas, então elas não se deixam abalar pelas situações. As almas velhas têm um problema significativo. Às vezes elas tendem à depressão. Por quê? Porque elas costumam se isolar, parece que nada faz mais sentido, porque elas já passaram por várias experiências. É como se elas já soubessem que realmente a vida caminha para uma eternidade que não está aqui nessa terra. A vida pode parecer um fardo, um peso muito grande para as almas antigas, porque elas percebem que tudo isso aqui é passageiro, é ilusório.
Essa busca material incessante pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, não fazem mais parte da trajetória das almas antigas. As almas antigas são desapegadas e distantes, e pode parecer para as almas mais jovens que elas são frias, porque elas não se deixam perturbar pelas situações, por aquilo que chamam de problemas. É mais correto dizer que essas almas antigas estão mais desligadas porque elas não fazem muito investimento no que está acontecendo ao seu redor. Elas não colocam energia nisso. As almas velhas percebem inerentemente a perspectiva mais ampla. Elas veem o mundo de uma perspectiva muito maior. As almas velhas conhecem a grande lição de todo o ciclo de maturação, que é a aceitação sem julgamento de tudo e de todos. O pouco que não podem suportar, as almas velhas simplesmente evitam. As almas velhas tendem a seguir o curso de maior eficiência. Elas deslizam sem esforço pela vida. Elas seguem o fluxo e seguem o caminho da menor resistência. As almas mais jovens consideram isso como preguiça, falta de motivação e força de vontade. O bom é que essas almas são graciosas quando se trata de lidar com outras pessoas. A desvantagem é que pode faltar a elas iniciativa de fazer algumas coisas, mas elas têm ótimas ideias inovadoras, percepções avançadas e eficientes, mas muitas vezes não têm a energia para concluir essas ações. Por causa de suas percepções avançadas, as almas velhas são inerentemente éticas em comportamento, em sentimento e pensamento. Elas não precisam ser ensinadas sobre certo e errado pelos seus pais ou pela sociedade. É claro que muitas delas precisam ser direcionadas até para sanar alguns dos seus karmas das vidas passadas, mas a decência, a honestidade, a justiça, a bondade, a integridade são inatas a essas almas antigas. É como se fossem adultos mesmo quando são crianças. Essas almas sempre se sentem muito mais velhas do que a sua idade cronológica. São conscientes, responsáveis, são desapegados, não são possessivos, nem ciumentos, nem invejosos. Quando as almas velhas estão lidando com questões éticas, elas são muito sutis, elas são gentis com as falhas dos outros. As almas velhas têm uma perspectiva universal. Elas não estão envolvidas em questões familiares como as almas bebês, ou em questões tribais como as almas infantis, ou questões nacionais como almas jovens, ou questões globais como as almas maduras. As almas velhas veem o quadro cósmico e espiritual. As almas velhas veem a si mesmas e aos outros como partes de um sistema maior. A sua atenção está no funcionamento desse sistema. Elas veem como todas as partes do sistema se relacionam umas com as outras, em vez de se perderem nos pequenos detalhes. A profundidade da sabedoria das almas antigas se mostra em seu olhar. Elas têm um olhar penetrante, direto. Ela olha através de você, ela lê a sua alma e ela consegue entender as suas questões mais profundas. Por serem eficientes e objetivas, elas querem ir direto ao cerne da questão e pular todas as superficialidades e perda de tempo. Almas velhas são casuais e descontraídas, quase nunca são ultrajantes ou estranhas. Raramente estão preocupadas com as aparências externas. Em casos extremos, podem parecer desleixados no seu habitat. Raramente eles estão excessivamente preocupados com o que as outras pessoas pensam delas. As almas velhas buscam a educação com a mesma atitude casual que fazem tudo na vida. As notas são de muito pouco valor para elas. O aprendizado em si não é tão importante como para as almas antigas. As almas velhas tendem a cortar as atividades materiais que ocupam grande parte do tempo e das energias das almas jovens, e as almas antigas concentram essa energia na sua integridade e evolução espiritual.
Com isso se entende a necessidade de entender a verdade e a razão de todas as coisas. As almas velhas raramente participam das religiões. Elas são frequentemente atraídas pela metafísica, pelo misticismo, filosofia e ocultismo. Almas velhas têm uma grande conexão com o xamanismo, com a natureza e muitas vezes optam por tudo que tem a ver com a medicina holística, medicina mais tradicional e mais natural, em vez de procurar médicos mais convencionais. Mesmo o sexo não é muito valorizado pela alma mais velha. Geralmente, ela é muito competente nisso, mas a sua falta de interesse por ele e a falta de paixão nele pode ser desconcertante para as almas mais jovens e maduras, que ainda valorizam muito o sexo. Almas velhas são sensuais e são cheias de bom humor. Almas velhas são muitas vezes andrógenas, tendo características masculinas e femininas muito bem equilibradas. O que a alma antiga busca nos relacionamentos românticos é uma alma gêmea, alguém com quem ela se relaciona em um nível de alma e não somente na questão física. Este também pode ser alguém com que a alma antiga passou muitas outras vidas numa conexão muito profunda. O impulso que a alma antiga tem para se conectar a essas almas que estão na mesma vibração é muito grande. A alma velha está em processo de retirada do plano físico. Ela não quer fazer um investimento em algo que considera efêmero e transitório. A motivação da alma velha agora é a sua pureza espiritual. A maioria das mônadas que é estabelecida para a alma velha completar tem a ver com ser em vez de fazer, que é o que a alma jovem busca, ou sentir, que é o que a alma madura busca. A alma velha simplesmente é. Ela simplesmente experimenta a vida à medida que ela passa por sua consciência. Ela não é diferente de uma alma infantil, pois muitas vezes leva uma vida simples. Ela não quer complicar a sua vida com emaranhados de relacionamentos e desafios severos. Em um sentido reencarnatório, as almas velhas estão pagando o karma final e elas não querem mais incorrer em situações que a afastem cada vez mais da sua pureza espiritual. Então, elas evitam realmente todo tipo de drama. Nunca subestime o impacto que uma única pessoa pode ter no mundo, mesmo que o efeito seja mínimo e envolva apenas 100 pessoas ao longo da vida. A consciência da alma velha pode ter um efeito cascata que influencia essas pessoas a modelar seus próprios exemplos para centenas de outras. Através do processo de crescimento espiritual, uma alma altamente consciente, mesmo vivendo numa área rural, por exemplo, pode, através do impacto de longo prazo das suas ações, fazer a diferença em milhares de vidas. Pequenas coisas importam, e é exatamente isso que nós, como trabalhadores da luz, como almas antigas empatas, estamos fazendo a nossa missão aqui nesse planeta Terra, principalmente para ajudar o máximo de pessoas a despertarem, a saírem da Matrix, a ascenderem à quinta dimensão. Então é importante que estejamos conscientes dessa nossa missão e desse nosso trabalho aqui na Terra. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, se inscreva no canal, ative todas as notificações e a gente se vê então no próximo vídeo. Namastê!